34 coisas que eu aprendi nos meus 34 anos. Mas antes, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 34 coisas que eu aprendi ao longo dos meus 34 anos. Recentemente a minha filha fez 2 anos e me passou um filme na cabeça desses 2 anos, da espera dela, da gravidez e também de um balanço geral de toda a minha vida, esses 34 anos em que eu vivi muita coisa, aprendi muita coisa e eu achei que seria legal compartilhar essas coisas com vocês. Então, como são 34 coisas, eu não vou me alongar muito em todas, eu trouxe em forma de tópicos pra gente conversar rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E se vocês quiserem um vídeo específico sobre alguma dessas lições, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Mas, como eu falei, pra não estender muito e esse vídeo não ficar muito longo, bora já pras 34 lições que eu tirei nos meus 34 anos. A primeira foi a questão de eu gostar de envelhecer e que isso é bom. Não que a gente vá se entregar, né, não vai se cuidar, nem nada disso, mas que é um sinal de que eu tô viva, que eu tô vendo a minha filha crescer, que eu tô conquistando coisas, que eu tô podendo viver experiências. Então, envelhecer é bom. Eu me vejo hoje na melhor fase da minha vida, no sentido até de satisfação pessoal comigo, de autoestima, da gente começar também a aprender tudo, né, diante de tudo que a gente viveu. Hoje eu sou construção e sou talvez o resultado de tudo aquilo que eu passei lá atrás, de ter mais maturidade, de ter mais sabedoria, mais discernimento para as coisas. Então eu comecei a ver a velhice de uma forma muito boa e muito bacana também. E que bom que eu estou envelhecendo, porque estou vivendo e podendo, tendo a oportunidade de viver coisas que eu sempre quis. A segunda, as minhas conquistas estão muito mais no ser do que no ter. Quantas vezes a gente já não se imaginando estagnado, ou que queria tal coisa, conquistar um bem ou outro, como se não fosse pra gente aquilo. E eu começo a perceber que as minhas conquistas estão muito mais no ser. Enquanto ser mãe, constituir uma família, de ter uma carreira bacana, consolidada, as pessoas confiam no meu trabalho, que eu posso contribuir de alguma forma para a saúde das pessoas. Então, tudo isso não tem valor financeiro que pague, é muito mais uma questão que está envolvida com o ser. Então, eu percebi que as minhas conquistas, por mais que passem despercebidas em alguns momentos, estão muito ligadas ao ser e não ao ter. Terceira, nada é no meu tempo. Isso é uma coisa que pega muito, é um aprendizado constante, mas de que tudo tem seu tempo e que nem sempre as coisas vão ser no meu tempo. A gente se organiza, a gente se planeja, mas nem sempre vai ser da forma como eu quero e no tempo que eu quero. Posso mudar de opinião e tá tudo bem. Antigamente eu tinha muito essa coisa de que se você pensa isso, é isso, como se fosse regra, e não, que bom que eu posso mudar de opinião, que bom que eu posso estudar de novo outras coisas e aprofundar no assunto, que bom que eu posso olhar por um outro ângulo, e que bom que eu me permito mudar de opinião. E que isso pode ser muito bom e edificante também. Quinto, nem todo mundo é meu amigo. Eu sempre tive essa ideia de que todo mundo que se aproximasse era meu amigo, mas nem sempre é assim. E na maioria das vezes não é. Amigos hoje eu conto nos dedos, já me decepcionei muito com amizades. Acredito que também tenha decepcionado muitas pessoas enquanto amizade. Mas eu entendi que não é todo mundo que tá perto de mim que é meu amigo. E nem todo mundo que tá ali quer o meu bem, quer que eu esteja bem, ou minha família, enfim. Então, eu aprendi também a selecionar muitas pessoas. Sexto, constância e disciplina são a chave de tudo na nossa vida. Não vou me alongar, porque tem vários vídeos aqui sobre constância, sobre disciplina, então, a hora que acabar esse, vocês correm lá para assistir, porque tá tudo bem explicadinho e justifica o porquê de eu pensar assim. Sétimo, respeito por quem sou, os meus valores e minhas crenças. O que eu quero dizer com isso? Por muitas vezes, para se encaixar num grupo, ou se encaixar numa relação, se encaixar numa situação, a gente acaba passando por cima de quem a gente é. Acredita também, talvez, que a forma como a gente é não é a certa, que o outro tá certo e a gente não. De passar por cima de crenças, de valores. Quantos trabalhos eu já não tive antes de eu vir para psicologia, de eu montar minha clínica, em que eu não concordava com os valores da empresa, não concordava com a cultura, com algumas coisas que alguns patrões colocavam ali, que eu tinha que ser submissa a isso, e eu aprendi a lidar com isso.
isso, mas sem deixar com que passasse de fato por cima de quem eu sou, me moldasse de alguma forma e nem que eu passasse por cima das minhas crenças e dos meus valores. A próxima faz um link com isso, que fala muito sobre eu não precisar me mutilar para me caber em algumas relações, em algumas situações. De eu aprender qual é o lugar que me cabe, qual é o lugar que eu quero ocupar e que eu não preciso me mutilar para me caber em lugar algum. Nona, também é uma das mais difíceis para mim, mas que paciência é um exercício constante e fundamental para qualquer coisa que eu fizer na minha vida. Paciência é uma coisa muito difícil, é um exercício diário, mas eu entendo que é fundamental para eu ter uma vida mais saudável e por isso eu persisto todos os dias tentando ser cada dia mais paciente. 10ª, tudo passa e não é o fim do mundo. Tudo vai passar, tudo vai se ajeitar ou não, mas que tudo passa. A maternidade também me ensinou um pouco disso, aquelas fases mais difíceis. Tudo vai passar, tudo vai se organizar, tudo vai se ajeitar, talvez não do nosso jeito e nem no nosso tempo, mas tudo passa. E nada é o fim do mundo. A gente sempre vai sobreviver, a gente sempre vai dar um jeito, a gente sempre vai se reorganizar de alguma maneira. É claro que a gente não tá falando aqui em questão de morte, nem nada disso. Mas as situações do dia a dia, os problemas do dia a dia, tudo passa e a gente consegue se reorganizar e a gente não vai morrer por isso. 11, não controlo nada. Entender que a gente não tem o controle de nada na nossa vida. A gente tem a ideia e a ilusão de termos o controle, mas na verdade a gente não tem controle nenhum. 12, eu não controlo o outro, mas eu controlo como eu ajo diante do que vem do outro. O que o outro vai fazer comigo, a gente não tem certeza, a gente não tem o controle, mas o que eu faço com o que vem do outro, eu tenho controle. E é aí que entra a questão da gente não dar poder pro outro, da gente não deixar com que esse outro invada de uma maneira a nos prejudicar. Então, eu não controlo o outro, mas eu controlo o que eu faço com o que vem dele. 13, ninguém tá nem aí pra mim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão vivendo a vida delas. Às vezes a gente se coloca tanto em comparação, tanto em o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. E na verdade o outro não tá pensando nada, o outro tá vivendo a própria vida. E se estiver julgando, vendo, imaginando, pensando, isso fala da pequenez do outro. Mas na maioria das vezes ninguém tá nem aí pra mim. E nem pra você. 14. Ser mãe é a melhor coisa que existe. Claro que tem seus percalços, tem suas dificuldades, é perrengue, é difícil, a gente abre mão de muita coisa, mas a gente também ganha muito mais coisas e não tem preço que pague você ver um ser que saiu de você, que você formou ali dentro de si, a maravilha, o milagre que é a vida, e de você ver esse ser se desenvolvendo, a troca que a gente tem, enfim, pra mim a maternidade é uma das melhores coisas, se não a mais interessante, a mais legal, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 15. Família pra mim é fundamental. São a minha base, são o meu alicerce e eu sou muito grata por ter construído e a família que eu tenho hoje, os laços que eu tenho hoje, os vínculos que eu tenho hoje, porque é isso que me mantém em pé, é isso que me dá ânimo pra matar o leão por dia, é isso que me dá sentido de alguma forma. Então, pra mim, família é fundamental. 16. É preciso plantar hoje para colher amanhã. Não adianta eu querer respostas imediatas, resultados imediatos, porque é uma jornada, é um processo. Cada coisa tem seu tempo e que eu preciso plantar hoje se eu quiser colher lá amanhã algo diferente do que eu tô fazendo. Pensar sempre no que eu faço hoje para colher lá na frente amanhã. Ouvir é melhor do que falar. Isso é muito mais difícil, principalmente hoje em que a gente às vezes tem muita coisa para falar, mas eu comecei a perceber que eu falava demais algumas coisas, não era tão legal, não era confortável, às vezes as pessoas usavam isso contra mim de alguma maneira, e eu comecei a entender que ouvir às vezes é melhor do que falar. Como diz o ditado, a gente tem 2 orelhas e uma boca, então é para ouvir mais e falar menos. 18. Às vezes é só fazer o que tem que ser feito. Às vezes a gente fica procurando o dia ideal, o momento ideal, a hora ideal, o cenário ideal, enquanto que não, é só levantar e fazer o que tem que ser feito, sem motivação mesmo, sem esperar algo.
É só tem que ir, tem que fazer e é isso. Eu sou sempre adepta do que a gente não tem que é nada, mas tem coisas que a gente se propõe a fazer, que é importante pra gente, é uma prioridade, a gente procrastina, a gente posterga ou espera, né, momentos ideais e que isso nunca vai chegar. Então, às vezes é só levantar e fazer o que tem que ser feito. 19. Não existe fórmula mágica para as coisas. A gente precisa passar o processo. 20. Tá tudo bem não estar tudo bem o tempo todo. 21. Sair da síndrome de Gabriela e reconhecer as minhas fraquezas, reconhecer as minhas cacas e transformá-las. Para quem não sabe, a síndrome de Gabriela, eu brinco que é eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não, nada é uma sentença. A gente precisa evoluir, a gente precisa se conhecer, se buscar, lidar com as nossas questões para sermos uma pessoa melhor, para evoluirmos enquanto pessoa e para que a gente consiga chegar no nosso ideal, no nosso ser, na nossa forma de ser saudável que somos. 22. Inveja faz parte do ser humano. Todos nós sentimos inveja, todos nós vamos sentir e as pessoas vão sentir inveja da gente. É normal, natural, faz parte da vida e que a inveja não tem o poder de destruição que é colocado lá fora. Então, é acolher essa inveja e entender o que fazer com ela. Claro que, como qualquer sentimento, a questão não é o sentir, mas o que fazer com isso. 23. O outro não vai ser como eu desejo. O outro nunca vai ser como a gente quer que ele seja. Não adianta a gente pedir para mudar, a gente pedir para fazer diferente, porque o outro é o outro, ele só vai mudar por ele mesmo. E que eu preciso entender como esse outro funciona, entender as minhas limitações e até onde é viável essa relação ou não. Então, o outro não vai mudar porque eu quero e nem por mim. 24. Posso errar e tá tudo bem. Eu sempre me cobrei muito, sempre me culpei muito por conta de errar ou fazer algo que, né, não fosse legal, ou enfim, qualquer coisa na minha vida. E que eu comecei a aprender que tá tudo bem eu errar. Eu tô aqui pra aprender, eu tô nessa vida pra aprender. Eventualmente eu vou errar, eventualmente eu vou falhar, e que faz parte do ser humano. Eu não sou perfeita e que tá tudo bem. 25. Comparação não é saudável. A gente tende a se comparar muito, principalmente agora com rede social, e que a realidade do outro não condiz com a minha realidade e que aquela realidade talvez nem seja a real mesmo do outro. Então, eu me comparar só vai me trazer para um lugar medíocre, para um lugar pequeno e que não vai trazer nenhum benefício para mim. Então, me comparar não é saudável, não é viável e eu não devo mais fazer isso. Claro que às vezes a gente tropeça e se pega comparando, óbvio, mas de eu não tornar isso um peso, um fardo e que me rebaixe ao ponto de eu não me ver merecendo qualquer coisa. 26. O que é meu será meu. Tem até uma famosa frase, né? Aquilo que tiver que ser meu dará um jeito de chegar até mim. Tem algo nesse sentido. Mas às vezes a gente fica, ai, fulano sabotou. Ai, ciclano passou a perna em mim. Ai, porque aconteceu isso. E não, o que tiver que ser meu, vai ser meu. Vai dar um jeito de me encontrar. Eu tô jogando pro universo. Tô, né, ali na fé. E que se tiver que ser meu, vai ser meu. Se não for meu, não era pra ser. 27. Exercitar o cérebro é fundamental. Não só exercitar o corpo físico, mas o mental também. Da gente exercitar o nosso cérebro, de usar e ver ele como um músculo que precisa ser fortalecido. Com qualquer coisa que seja, um jogo, leitura, estudos, qualquer coisa, a gente precisa exercitar o nosso cérebro. 28. Tudo que é extremo não é bom. Nada que é demais é bom. Da gente buscar o equilíbrio, exercício constante, mas que nada ao extremo é bom. 29. O medo faz parte do processo, mas não quer dizer que eu me paralise por conta do medo. É o famoso, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas é isso, dele não me paralisar. Ele pode me mostrar e me alertar algumas coisas, mas ele não pode ser algo que me paralise e que me deixe estagnada. Então, o medo vai existir, mas eu vou usá-lo a meu favor. 30. Ser crítico é fundamental. De não absorver tudo que vem de uma vez, de não tomar tudo como verdade, da gente ser crítico, ter um olhar crítico para as coisas. Não crítico no sentido de criticar alguma coisa, de reclamar de alguma coisa, mas da gente ter esse olhar de julgamento, de questionamento. A gente tem perdido muito isso. A gente absorve apenas a informação e nem vê se é verdade ou não, nem verifica algo. E aí a gente sai replicando. Então a gente precisa ser críticos enquanto ao que se chega até nós.
31. Não tenho que agradar todo mundo. Como dizia minha avó, se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu? Mas é um pouco disso. Eu não preciso agradar todo mundo, eu não vou conseguir agradar todo mundo e tudo bem, faz parte, assim como não é todo mundo que me agrada. E que é isso, eu dou o meu melhor e é mais do que suficiente. Se não foi suficiente para o outro, aí é da expectativa do outro, é do movimento do outro. Não que eu tenho que passar por cima de um outro, não é isso. Mas de que eu não vou conseguir agradar. Eu agrado até a página 2, a partir da página 3 é do outro. 32. Eu devo ser a minha prioridade. A minha prioridade sempre deve ser eu. E você também, a sua prioridade deve ser você. Depois vem as outras coisas. A gente tende muito a colocar sempre o outro ou as outras coisas como prioridade e se esquece da gente. Mas ninguém vai lembrar da gente depois. A gente não pode deixar a nossa vida, o nosso querer, o nosso bem-estar, enfim, a gente na mão do outro. E nem de se doar totalmente ao outro, esquecendo-se da gente. Então, eu devo ser a minha prioridade. 33. Eu já me adiantei um pouquinho, mas é essa questão de que eu dou o meu melhor e isso é mais do que suficiente. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas cacas, tento sempre melhorar, buscar sempre o melhor de mim em todas as situações e que eu não vou conseguir fazer tudo 100% perfeito o tempo todo, até porque perfeição não existe. Eu tento dar o meu melhor sempre e isso é mais do que suficiente. E 34, minha vida com Deus é muito melhor. Não estou falando de religião, não estou falando de crença, estou falando de algo que eu acredito, que eleva a minha fé, me dá mais ânimo, me ajuda a caminhar melhor apesar das adversidades. Eu brinco que aqui em casa a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então é confiar mesmo nesse ser, nesse algo maior que rege pela minha vida e da minha família e que torna as coisas mais fáceis ou mais leves de lidar. Não que seja fácil, não que seja tranquilo, não que não tenha perrengue nem problemas. A gente consegue, eu particularmente consigo enfrentar o meu leão do dia com ele do meu lado de uma forma muito mais segura e tranquila. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha dado alguns insights aí na cabecinha de vocês. Comenta aqui embaixo alguns aprendizados, algumas lições que vocês tiraram ao longo desses anos de vida de vocês. Eu adoro conversar com vocês aqui embaixo. Antes de ir embora, hoje eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha, ativa o sininho também para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal. E compartilha com os amigos. Me segue também nas outras redes, o arroba tá aqui do ladinho e serão muito bem-vindos lá também. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, peraí, assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!